Cidadão natureza. Cidadão natureza. Filho da mãe natureza. Estamos aqui em Piedade, aonde era o porto de Piedade da estrada Magé-Sapucaia. E lá, para onde a gente vai agora, onde era o início da ferrovia. Estamos aqui, nos fundos aqui da Baía de Guanabara, onde iniciou a construção da ferrovia Teresópolis, por José Augusto Vieira. Edson Ribeiro, por favor, fala um pouco pra gente dessa história. Bom, aqui é exemplo do que acontecia na primeira estrada de ferro do Brasil, lá em Guia de Pacobaíba, né? Havia a parte marítima e a parte ferroviária. Então, lá em Guia de Pacobaíba, assim como aqui também, foi construído um cais, um pier, para que as embarcações que vinham da Praça 15 chegassem, porque era uma estrada mista, a parte marítima e a parte ferroviária, chegassem então, os passageiros pudessem descer, desciam nesse pier e daí pegavam o trem, que já estava esperando aqui para ter o destino lá da Serra, né? Esse pier aqui foi construído inicialmente, não havia esse pier, porque as embarcações ficavam um pouco mais recuadas devido à profundidade que era pouca e os passageiros vinham em barquinhos até aqui. Depois, uma obra de grande vulto foi quando o José Augusto Vieira fez um canal. Esse canal possivelmente é onde está passando aquele barco ali, esses barcos, né? E esse canal possibilitou que as embarcações de maior calado, né, viessem até a beira desse cais e os passageiros evitavam esse incômodo transbordo, né, entre um barco maior, passava um barco pequeno, enfim. Eles já desciam do barco maior, a vapor, já desciam no pier e do pier já seguiam, pegavam um trem para seguir seu destino. Ali a gente vê ainda as ruínas do que era o pier original, né, essas pilastras, e ainda estão preservadas ainda. O porto está desconfigurado com essas obras que a Prefeitura de Magé fez, infelizmente, né, as coisas funcionam assim, as pessoas vão, constroem a seu bel prazer e desfiguram o patrimônio histórico, né, quando não destroem, desfiguram, né, que é um crime de qualquer forma. Estamos aqui no fundo da Baía de Guanabara, mais precisamente no Porto de Piedade. O porto que foi um dos mais importantes no meado do século XIX. Do centro do Rio de Janeiro, as pessoas embarcavam e vinham para cá para pegar a estrada Magé-Sapucaia, via terrestre, né, em direção à área produtora de café. Comigo aqui está o escritor e historiador Edson Ribeiro. E agora a gente achou aqui, ó, uns restos aqui de uma embarcação e o Edson está empolgado. Fala pra gente, Edson. Bom, dá para perceber pela estrutura metálica e pelo tamanho que são restos de uma falua, que era uma embarcação muito usada naquela época, meados do século, trazendo não só mercadorias, como também viajantes, né, passageiros que atravessavam a Baía de Guanabara. Então a gente pode ver toda essa estrutura de ferro, que é incomum, a gente não tem nas embarcações modernas, e pelo tamanho, com certeza, são restos de uma falua. Relíquias realmente importantes aí dessa história da Baixada Fluminense, de Magé, Guapimirim. Cidadão natureza também é cultura. Vamos com a gente que, ó, é só coisa legal. Acorda meu Brasil, ô brasileiro, cidadão natureza. Bom, então nós estamos aqui, esse morro está bem reproduzido aqui, na gravura do século XIX, que retrata o hotel aqui do Porto de Piedade, que foi construído pelos Teixeira Leite em 1836. Então a gente tem aqui a embarcação, as ruínas do hotel, que é muito falado na literatura dos viajantes, e o morro, aqui atrás, retratado aqui. Agora a gente vai ali na frente, que a gente vai ver as ruínas dessa construção aqui, que até o início do século XX ainda funcionava, se bem que de forma bastante precária. Isso aí é mais um livro, né, Edson, que você fez da história de Guapimirim, né? É mais um trabalho que a gente fez aí para
mostrar essa história fabulosa. A gente está aqui agora no meio das ruínas do que seria o Hotel Piedade. Esse hotel ele foi construído pelos irmãos Ferreira Leite em 1836. Fazia parte do ponto inicial da estrada Magé-Sapucaia. Né? Os viajantes paravam aqui e dormiam aqui, né? Normalmente, quando não queriam ir para Guapimirim ou Magé. E aqui eles faziam então a primeira parada. Viram as paredes grossas. Esse hotel ele funcionou até o início do século XX, mas já naquela época, já no final do século XIX, já estava em condições bem precárias de funcionamento. Os irmãos Ferreira Leite já não eram mais os administradores, né? E várias outras pessoas vieram aqui assumir, né, a administração do hotel. E aqui é o entroncamento. À esquerda era a estrada Magé-Sapucaia e em frente aqui era a estação ferroviária, Magé-Teresópolis. Aí paramos aqui porque o Edson acredita que essa igreja aqui ela tenha sido construída no século XIX. Edson, fala pra gente o que você acha, por que você acha que essa igreja foi construída na época da construção da estrada Magé-Sapucaia? Primeiro que ela está de frente para a estrada, né? A estrada passava aqui. E se ela está de frente para a estrada, obviamente ela foi construída naquele período. E a semelhança dela, da fachada dela, com a capela de Nossa Senhora da Conceição do Soberbo é muito grande. Se a gente tirar aquela ala, né, que está à esquerda ali da igreja e considerar só essa parte da nave central, a gente vai ver que a semelhança é muito grande. Uma outra capela muito parecida com essa existe na Serra do Capim, que foi pintada por Fatinetti, pelo pintor Antônio Nicolau Fatinetti, por volta de 1870. E a semelhança dessas três igrejas é muito grande. E a que está na Serra do Capim também ficava na estrada Magé-Sapucaia. Por isso que eu entendo que essa capela ela foi construída na época do Guilherme Pinto de Magalhães, que fez o calçamento da estrada Magé-Sapucaia e a partir daí construiu esses locais para que os viajantes tivessem aí o seu refúgio espiritual. Estamos aqui no Vale das Pedrinhas, numa área de Sambaqui. E essa área, quando eu estive vereador aqui, Edson, eu tornei área de relevância arqueológica, né? E a gente já está observando aqui que está havendo uma ocupação irregular, em casa aqui ou casa ali. Mas, Edson, fala pra gente aí sobre os sambaquis. Bom, a gente sabe que sambaqui, né, são vestígios deixados pelos indígenas que comprovam a existência de aldeias e, né, de toda uma atividade cultural e agrícola na região, sobretudo das ostras, que são muito comuns, era muito comum na alimentação deles, né? A gente vê vários exemplares nessa região aqui. E essa região, a gente sabe, foi ocupada pelos índios, os tupinambás, né, das tribos tupinambás, timbiras, e esses índios deram nome a vários locais que a gente tem hoje em Guapimirim. Essa região, ao final da década de 70, foi estudada pelo Instituto Arqueológico Brasileiro, né, pelo professor Calazans, e chegou a ser encontrado aqui o esqueleto de uma mãe índia com seu filho. Tudo isso está salvaguardado, é claro, possivelmente nas dependências do Instituto, que existe até hoje na região do Belfor Roxo. Mas a gente vê que hoje está abandonado, o que seria esse sítio arqueológico está abandonado, um marco importante da cultura indígena nessa região. Os indígenas foram, a gente sabe, né, muitos indígenas foram escravizados e a partir de um determinado momento eles foram massacrados, vamos dizer assim, para dar lugar à cultura do branco. E muitos desses remanescentes foram colocados na aldeia jesuítica. E os daqui dessa região, os da Serra, da região de Guapimirim e Magé, a grande maioria, né, os remanescentes, foram colocados na aldeia de São Barnabé, que é onde hoje a gente tem aquela igreja de São Barnabé em Tambi, né? Então muitos desses índios foram para aquela aldeia e hoje o que resta, né, são só esses vestígios e os nomes que eles deixaram para a gente.
Quem me deu a lei do tombamento e me orientou, né, para tornar a lei área de relevância arqueológica aqui foi a Ronald. A Ronald fez seu trabalho de doutorado com tese em Sambaqui. E ali, né, aquele morro ali é um Sambaqui, né? Provavelmente. Provavelmente. Ei, cidadão, natureza, diga não devastação. Não necessariamente aqui, mas próximo daqui, na região de Sernambetiba, ali próximo à rodovia, nasceu a freguesia de Nossa Senhora da Ajuda de Sernambetiba, na capela de Nossa Senhora da Ajuda, fundada pelos irmãos Gago. Mas aquela capela ruiu e a sede da freguesia foi transferida provisoriamente para uma outra igreja próxima dali, atribuem ao ano de 1713, Nossa Senhora da Conceição, mas ela ficou ali provisoriamente, porque em 1726 a freguesia foi transferida para essa capela, Nossa Senhora da Ajuda, e como estava próximo ao rio Guapimirim, e aquela Nossa Senhora da Ajuda estava próximo à região de Sernambetiba, o nome da freguesia era Nossa Senhora da Ajuda de Sernambetiba. Como essa Nossa Senhora da Ajuda nova, uma nova capela construída para servir de matriz da freguesia, foi construída próximo ao rio Guapimirim, a freguesia mudou de nome e passou a se chamar Nossa Senhora da Ajuda de Guapimirim. A partir daí, o nome de Guapimirim entra nesse roteiro histórico, vamos dizer assim. A freguesia, inicialmente, quando ela foi criada, fazia parte da vila de Santo Antônio de Sá, que fica relativamente próximo daqui, depois do rio Guapimirim, onde a gente tem as ruínas do convento de São Boaventura e da própria vila de Santo Antônio de Sá, configurada na torre, o que restou da igreja, né? E posteriormente, quando foi criada a vila de Magé, a freguesia de Nossa Senhora da Ajuda de Guapimirim passou a ser vinculada à vila de Magé. O Vale das Pedrinhas, Nossa Senhora da Ajuda, na igreja Nossa Senhora da Ajuda. Cidadão Natureza, também a cultura. Vamos com a gente, que é só coisa legal. Estamos aqui no bairro Bananal de Guapimirim e vamos visitar agora a igreja Santana de Bananal. Santana de Bananal. Construído em 1859 por Policarpo José Alves de Azevedo, matriz da freguesia a partir de 1866, quando o eixo do desenvolvimento da região passou para essa área aqui, em função de passar aqui a estrada da Magé Sapucaia e o trecho da estrada do Socavão também. Ali na frente é que ela se dividiria, né? Então, essa área passou a ser uma área muito movimentada com a inauguração da estrada da Magé Sapucaia. Muitas tropas passavam por aqui trazendo café daquela região, do Vale do Paraíba, Mar de Espanha. Então, com o crescimento da região, foi construída essa capela aqui e a matriz foi transferida para cá, a sede da freguesia foi transferida para cá e aqui ficou como sede até o período da República. Que ano mesmo foi a construção dessa igreja? 1859. 1890, segundo o livro do Edson Ribeiro. Meu acho que tataravô, ele recebeu aqui uma comitiva do Portela, do governador do estado, de 70 pessoas. Né? Ele tinha uma hospedagem aqui. Isso. E eu fiquei conhecendo essa história através do seu livro. Muito obrigado, Edson. Isso aí. Manuel José Vivas, né? Isso aí, o Manuel José Vivas. A ferrovia começava lá no Porto Piedade e aqui era o ponto onde os trens faziam a parada antes de começar a subida da serra. A partir daqui, o trem subia em Cremalheira. Essa estação foi inaugurada em 1896, para só depois, em 1904, ser inaugurada a estação da Barreira. A partir daqui, o trem seguia rumo a Teresópolis. Queremos um Brasil mais verde. Vende que te quero ver. Estamos aqui na BR-116. Essa aí é a ponte, o caminhão está passando agora, é a ponte sobre o rio Bananal. Estamos aqui no bairro dos Penhaços. E aqui tem um pouco da história da nosso desenvolvimento aí, da nossa colonização da estrada Magé Sapucaia. E o historiador Edson Ribeiro, ele vai falar um pouco pra gente.
Professor Edson, essa estrada aqui, ela foi construída por quem? Bom, essa estrada começou a ser aberta em 1835, né, por ordem da presidência da província. Ela tinha o objetivo de ligar a região inicialmente de Mar da Espanha ao porto lá, ao fundo da Baía de Guanabara, no caso no porto de Magé. Porto de Piedade, imagina. Porto de Piedade, isso. Com o tempo ela mudou o ponto final dela, que seria em Mar da Espanha, e passou a ser em Sapucaia. Daí ela mudou de nome, passou a ser chamada de Estrada Magé-Sapucaia. E seus construtores foram os irmãos Ferreira Leite, né? Eles então eram os empreiteiros da estrada e iniciaram a obra. Só que eles cometeram alguns erros de engenharia que fizeram com que a estrada seguisse por um ponto da serra não muito favorável. E aí é quando entra o chefe da Guarda Nacional de Magé, Guilherme Pinto de Magalhães, que passa a administrar a estrada. Com essa nova administração, a estrada segue um novo rumo, e esse rumo, então, é o que vem a passar na região da Barreira do Soberbo, redesenhado por engenheiros, a partir da administração do Guilherme Pinto. E Guilherme Pinto também é o responsável por esse calçamento que a gente vê aqui. A gente aqui vê um ponto interessante, que a gente está diante do velho, uma estrada de 1835, e do novo, né? O calçamento da estrada dessa velha data de 1852, que é quando foi feita, né, segundo as nossas pesquisas, quando foi erguida a Capela Nossa Senhora da Conceição do Soberbo. Estamos aqui no Rogérios Bar, no Bar do Rogério, mais conhecido como Rogério da Barreira, com o ilustre professor, historiador, escritor Edson Ribeiro, que escreveu um grande livro sobre o Guapimirim. Então aqui nesse bate-papo que vamos dividir com vocês, que estão assistindo agora o programa Cidadão Natureza. É com muito orgulho, né, que a gente faz parte do Guapimirim, né, esse lugar maravilhoso, né, que vai dos pontos de altitude ao Pantanal Fluminense. E saber que nossos, né, ancestrais, né, a gente é descendente dos colonizadores daqui, é muito orgulho, é muito orgulho. Mas antes de eu falar disso aqui, eu gostaria que você fizesse, por favor, falasse um pouquinho pra gente dos Três Henriques, destrinchasse os Três Henriques, essas figuras importantes da nossa história e moradores aqui da Barreira. Sim. O primeiro Henrique, que eu digo, é o Henrique Dias, dono da Fazenda da Barreira, que tinha um rancho aqui nessa região, né, onde os viajantes vinham e pernoitavam, né, se alimentavam. Henrique Dias foi dono da Fazenda Barreira, que produzia quina caliçaia, que era um importante medicamento usado contra as febres naquela época. Uma produção que foi extremamente estimulada pelo imperador, tanto que o imperador esteve aqui para visitá-lo por mais de uma vez, a família imperial também e tantos outros viajantes e cientistas ilustres. Então Henrique Dias foi esse, né, esse primeiro Henrique, dono da Fazenda da Barreira. Henrique Bernardelli, quando veio aqui nessa região da Fazenda Soberbo, se encantou e acabou comprando uma propriedade aqui, que é uma casa que tem ali, que o Rogério, né, tem lutado tanto tempo para transformar num centro cultural, que a prefeitura recentemente desapropriou e é proprietária agora. Seria o segundo Henrique. E o terceiro Henrique é justamente o Henrique Junger, que comprou do Modesto Brocos, após a morte do Henrique. Quem assumiu a fazenda foi o Modesto, e o Modesto vendeu essa fazenda para o Henrique Junger, esse descendente de colonos alemães, que se estabeleceu aqui na região, né, explorando aí as atividades comerciais, e na década de 30 foi desapropriada pelo governo federal, que constituiu aí o Parque Nacional. Então são esses os três Henriques. Eu vou finalizar, vou deixar você agora. Qual é esse sentimento, né, que é comum da gente aí? Você sempre esteve aqui defendendo, né, o patrimônio cultural, histórico da Barreira, as riquezas naturais. E aí, como é que foi isso? Como é que você se sente hoje? Qual é a tua perspectiva futura da Barreira? Muito emocionante, né, esse bate-papo, porque vem assim na mente da gente, né? Então fica muito aflorado. E falar de três personalidades que está muito íntimo de mim, né? O Bernardelli, tudo isso aí começou devido ao Bernardelli. Uma senhora, né, Dona Thaís, uma
já falecida, me contou, desde garoto, né, que eu ia ali no clube, frequentava e via aquela parede e ficava impressionado com aquela pintura. Um dia perguntando a essa dona Thaís quem foi que pintou aquela paisagem, ela me falou que foi um tal de Bernardelli. Eu estava na biblioteca de Teresópolis, uma segunda-feira, e estava folheando uma baça, me apareceu um Bernardelli, né? Me fez lembrar da dona Thaís, falou do Bernardelli. E aí comecei a folhear aquele ali, os Bernardelli, apareceram 3 Bernardellis. Rodolfo Bernardelli, Félix e Henrique. E comecei a retirar aqueles Bernardelli para me chegar quem seria o possível, né? Rodolfo foi logo o primeiro eliminado, porque ele era escultor, né? Um grande escultor. Sobrou o Félix e Henrique. O Félix foi pintor, mas não foi de renome. E descobri que foi o Henrique, né? E o Henrique, para mim, cara, ele tem 100 anos de diferença, né? Ele é de 1858. 1858. Eu nasci em 1958, né? Coincidência, essa entrevista de hoje. Ontem fiz 60 anos e no dia 12, hoje é dia 13, né? Estamos fazendo entrevista. E 3 dias atrás, faz 4 anos que foi desapropriado pela Prefeitura de Guapimirim. Foi dia 11 de junho de 2014 que foi feita a desapropriação. E hoje, 4 anos e 3 dias, vocês estão aqui fazendo com esse bate-papo, essa entrevista. Então, é bem marcante para mim e vai ficar uma coisa para a história, né? É sempre um prazer, Rogério, estar aqui na Barreira e estar com você. Só para finalizar o que eu quero dizer aqui, você é descendente do Manuel José Vivas, né? Manuel José Vivas conta a história, pelo menos nas pesquisas que a gente fez, que era um cara simpático, amigo, bonachão, né? Em Guapimirim era conhecido por todos, era dono da estalagem lá do Flechal, né? E era um bom camarada, né? E a gente andando um pouquinho com você hoje em Guapimirim, a gente percebeu que você é um bom camarada de Guapimirim também, né? Porque conhece todo mundo vem, bonitão, abraça, é o bonitão. Oswaldo, né? Bonitão. O Oswaldo Bonitão. É o Oswaldo Vivas, né? Descendente do grande Manuel José Vivas, e o nosso amigo aqui, Rogério, descendente do grande Henrique Júnior. Depois dessa pesquisa que começamos aí do Bernardelli, descobri alguns fatos históricos da Barreira, e agora a luta, né, não parou, a luta continua, porque contamos agora com esse governo agora atual para ver se a gente consegue, desapropriado ela está, né? Agora vamos ver se a gente consegue criar o Centro Cultural, né, em homenagem ao grande Henrique Bernardelli. Esse é o Guapimirim ganhar mais esse tesouro, né? Seria o turismo cultural, né? Para formar o tripé, na verdade, né? O que está faltando é só o Bernardelli. Nós temos hoje a Capela de Nossa Senhora da Conceição, né, da Barreira, o Museu Walmart e futuramente a Casa Bernardelli. Aí vai ser fechado com chave de ouro para a gente. Mas eu gostaria de te dizer que a partir do momento que eu li seu livro, eu me senti diferente e passei a sentir a importância que seria divulgá-lo. Eu passei a ter conhecer maior o valor histórico, sabe, de Guapimirim. Muito obrigado. Eu que agradeço aí, por Valeu mesmo. É isso aí. Junte-se aos bons que serás um deles. Cidadão da Natureza não é só um programa de televisão, é um estilo de vida e também é cultura. Vamos com a gente que, ó, é só coisa legal. Bem, estamos aqui, né, em cima da ex-estrada de ferro Teresópolis e também da estrada, né, Magé-Sapucaia. E eu estou aqui com as pessoas ilustres aqui, o professor Edson Ribeiro, escritor, historiador, e o Rogério, que é o dono aqui da Fazenda Barreira, ele já vai explicar por que ele é o dono. Professor, o título do seu livro é Capela Nossa Senhora da Conceição do Soberbo e o Ano que Não Foi. Numa parte do seu livro eu li o Walmart e o Spix, eles disseram que todo aquele europeu que vier estudar a Mata Atlântica, né, se referindo aqui à Barreira,
vai ficar o tempo todo em estado de êxtase. Quase todos os viajantes disseram isso, mas o viajante que mais assim se encantou e colocou a admiração por esse local aqui no seu livro foi o casal Agassiz. Quando eles estiveram aqui, eles passaram pela barreira e eles fecharam o livro deles, demonstrando o encantamento que eles tiveram quando atravessaram essa região aqui. Rogério, e por que eu disse que você é o dono da barreira? Pô, Oswaldo, é brincadeira não falar que sou dono da barreira. Nasci aqui na barreira, né? Nasci de parteira e estou aqui com o bar desde 1980. Então são 37 anos com o bar. Então as pessoas acham que eu sou dono da barreira, mas não é nada disso. Nós estamos aí tentando preservar esse nosso bairro que é maravilhoso, esse nosso meio ambiente, sempre lutando por aqui, entendeu? Você falou da família Júnger, que é a minha família. Em 1939, quando foi desapropriado a fazenda, estamos aí com mais uma luta, que a justiça ainda não fez a indenização para a família, né? E estamos lutando. Então você ainda é o dono ainda? Vendeu, não recebeu? Não, não é o dono, né? Mas o parque também, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, sede de Guapimirim, ainda não tem o título de propriedade definitiva. Só vai ter o título de o RGI a partir no momento que o governo indenizar vocês. Fizer a indenização à família. É isso aí, galera. O Cidadão Natureza não é só um programa de televisão, é um estilo de vida. E hoje eu tive a oportunidade de dividir com vocês momentos ímpares, né? Andando aí com o Edson Ribeiro, professor, escritor e historiador, que escreveu um livro só sobre o Guapimirim. E finalizando esse programa, eu estou aqui com essas duas pessoas maravilhosas, nesse lugar bucólico, nesse lugar sensacional. Cidadão Natureza não é só um programa de televisão, é um estilo de vida. Vamos com Edson Ribeiro e Rogério, que é só coisa legal. Leiro, leiro,